Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de noções de direito. Hoje aula número 2 sobre o tema de lições de direito público. Eu sou a professora Carla Ramos, contadora pública e bacharel em direito, especialista em contabilidade e controladoria empresarial, especialista em direito do Estado e mestranda em contabilidade. O resumo da nossa aula, o que vai consistir o tema tratado no dia de hoje, vocês podem acompanhar comigo, que é introduzir a temática do direito público por meio de estudo dos principais elementos de alguns ramos do direito, que academicamente estão inseridos no direito público, tais como direito administrativo, direito financeiro, tributário e constitucional. As palavras-chave dessa aula do dia de hoje, o direito público, direito administrativo, financeiro, tributário e constitucional. Em nosso primeiro encontro, nós tratamos de conceitos iniciais do campo do direito para vocês, assim como o que é o direito, o que consiste aí o direito, que existem ainda as fontes do direito, vimos as fontes, algumas das fontes existentes, algumas utilizadas em nosso país devido ao sistema do direito aqui aderido, outras são utilizadas em outros países. Conversamos sobre os dois grandes campos existentes no campo do direito, direito público e direito privado, e exemplo de algumas áreas do direito inseridas nessas grandes áreas, nesses grandes campos do direito, tá? Divisão considerada acadêmica para um melhor entendimento. E tratamos um pouquinho aí a respeito de cada um deles. E adentramos inicialmente no campo constitucional, na Constituição, mais específica, a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição em vigência no nosso país. E a aula de hoje nós iremos focar nesse primeiro campo do direito, o campo do direito público, e deixando para a próxima aula tratar a respeito do direito privado. E o que é esse campo do direito público, O que consiste ele? Qual o objetivo? O que tem por finalidade essa grande área? Isso que nós iremos conversar um pouquinho no dia de hoje. Então, iniciando, vocês podem acompanhar comigo, que nós temos direito público. Então, inicialmente, direito público será, portanto, o direito do Estado, ou seja, o foco aqui é o interesse coletivo, o interesse de toda uma sociedade. E nós veremos que com isso está ligado ao princípio da supremacia do direito público sobre o privado. E o direito privado é o direito individual, interesses particulares. Então, nesse campo do direito que nós estaremos vendo, o foco da coletividade, tá? O interesse de toda uma sociedade. É com esse foco, com essa finalidade que nós devemos olhar esse campo do direito, o direito público. Assim, nós temos, para começar, um campo do direito inserido nessa grande área chamada de direito público. Nós temos o direito administrativo. O que consiste esse direito administrativo, então? É um conjunto de regras e princípios aplicáveis à estruturação e ao funcionamento das pessoas e órgãos integrantes da administração pública, as relações entre esta e seus agentes ao exercício da função administrativa, especialmente as relações com os administrados e a gestão dos bens públicos, tendo em conta a finalidade geral de bem atender ao interesse público. Sempre que nós falarmos em direito administrativo, nós estamos focando no interesse público, que é o direito público, o interesse social, coletivo e por aí vai, tá? Então, quando nós falamos aí em direito administrativo, nós vamos focar na administração pública em si, em todas as suas relações, seja a sua própria estrutura ou
da sua relação com seus administrados, seja os seus próprios servidores ou da relação desta com o particular, tá? Por quê? Numa relação da administração pública com o particular, ela tem algumas prerrogativas. Dentro do direito público, quando nós falamos em contratos administrativos, nós veremos ainda, e vocês ainda verão, que esses contratos, a administração pública tem algumas prerrogativas, ela possui algumas vantagens sobre o particular, tá? E é prerrogativa que não se tira dela devido ao interesse público. Interesse público é o interesse de uma coletividade. Então, sempre vai sobressair o interesse de toda uma sociedade em prol do interesse de um particular. Nisso, nós podemos ver no próximo slide que consta já alguns princípios. Esse conceito apresentado foi do doutrinador Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. E daí, dentro do campo do direito administrativo, nós temos um princípio máximo, que é a supremacia do interesse público. A supremacia, se é do interesse público, ele sempre está acima do interesse privado, acima do interesse particular, tá? É essa a prerrogativa do campo governamental. E indisponibilidade desse interesse público. Jamais a administração pública pode deixar o interesse público de lado, porque ela vai estar caindo em desvio de finalidade. E isso é um ilícito. Ela não pode jamais fazer isso. Porque se ela acaba se desviando de um interesse público, o interesse da sociedade, ela também está infringindo ainda alguns outros princípios que nós veremos, tal qual o princípio da impessoalidade. Ela está deixando de ser objetiva, deixando de pensar como administrador da sociedade e pensando na subjetividade, na individualidade. Completamente errada a atitude desse administrador, desse governante, tá? Então, é ali alguns princípios já inseridos aí no campo do direito administrativo, do direito público, para você ter a noção desse conceito que foi tratado aí do direito público e do direito administrativo. Continuando, nós temos, então, um conceito a respeito da administração pública. Nós temos alguns tipos de conceito. Quando nós falamos em administração pública, em um sentido amplo, aí nós estamos falando do Estado como um todo. Dentro do Estado como um todo, nós teremos a chamada tripartição dos poderes. Aí nós estamos falando do legislativo, do todo executivo e do judiciário. Isso tudo seria administração pública. Agora, quando nós nos focamos em administração pública em um sentido restrito, aí nós estamos falando inicialmente de administração direta ou administração centralizada, ou ainda nós estamos falando de desconcentração, tá? Então, tudo está relacionado. Ser direta, ser centralizada ou ser desconcentrada. E o que é isso? São órgãos que integram a pessoa política do Estado. União, Estados, Distrito Federal e municípios, aos qual foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada de atividades administrativas. O que isso quer dizer? Quando eu falo em administração direta, centralizada ou desconcentrada, eu estou falando no poder central daquele órgão, daquele ente federado. Se eu estou lá no nível do meu município, eu estou falando do quê?
do prefeito e suas secretarias. Isso é administração direta. Se eu estou falando a nível de estado, estou falando do governador e do seu secretariado. E a nível da União, nós estamos falando do presidente e de todos os seus ministérios, ok? Isso é administração direta. Continuando então, dentro do conceito restrito, ela se divide em administração direta e agora nós temos a chamada administração indireta, que consiste no conjunto de pessoas jurídicas desprovidas de autonomia política que, vinculadas à administração direta, têm competência para o exercício de forma descentralizada de suas atividades administrativas. Quem são as administrações indiretas? Quem são as pessoas inseridas nessa administração indireta ou descentralizada? Nós estamos falando das autarquias, das fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Isso daqui consta no Decreto-Lei 200 de 1967, que trata da estrutura da administração pública federal, tá? Além disso, ela ainda trata de alguns princípios fundamentais do campo da administração pública, mas ela tem os seus artigos específicos falando aí da administração indireta. Então, quando nós falamos na administração direta, ou centralizada ou desconcentrada. O outro lado é o quê? A administração indireta ou descentralizada. Tá joia? Continuando então, a respeito dessa administração pública, ela tem obediência a alguns princípios constitucionais. Princípios esses inseridos na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição em vigência e é considerada a Constituição mais cidadã, mais completa, não é mesmo? Que nós já tratamos na nossa primeira aula. Lá no artigo 37, trata que a administração pública, seja a direta ou a indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá. Isso aqui, gente, é uma ordem, tá? Tem que obedecer, é esse o sentido, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência. Esses são os princípios contidos aqui, princípios esses que constam expressamente no texto constitucional, porque nós temos princípios implícitos também, e esses estão totalmente expressos. Para decorar, macete, tem gente que gosta de macete, né? Olha aqui o macete dos princípios do artigo 37 do texto constitucional. É o chamado LIMP. Nós temos o L de legalidade. O que significa princípio da legalidade? Nós estamos falando que no setor público, todos os atos e todas as atividades têm que estar autorizadas em lei, num texto normativo. Se não está autorizado aquele ato ou aquela atividade num texto normativo e for realizado, é ilícito, tá? Toda atividade tem que estar autorizada num texto constitucional, tá ok? Foi fazer algo, pretendo fazer algo, consta em lei? Posso fazer? Se não consta em nenhuma lei se pode fazer, ou até se não consta uma proibição aquilo, você não está autorizado, tá? O silêncio da lei a respeito de determinado assunto não quer dizer no setor público que você está autorizado a realizar. Tem que ser expressamente autorizado a realização daquele ato ou daquela atividade para que você possa fazer de maneira legal, ok? Continuando ali nos nossos
princípios, nós temos agora o chamado, pela letra I, de LIMP, nós temos a impessoalidade, que isso significa que o gestor público, o administrador, ele não pode fazer nada focado no subjetivo, focado nas pessoas, tá? Ele tem que ter atitude objetiva, prática, visando o quê? Qual a finalidade aí dos atos da administração pública em si, a finalidade pública. Então, impessoalidade, ele vai focar na matéria, ele vai focar nos problemas relacionados ali da administração pública e tentar resolver aquilo objetivamente, sem focar nas pessoas, no subjetivo ou no seu interesse próprio, tá? Princípio da impessoalidade. Isso ainda significa o quê? Não haver perseguições, tá? Ele não pode se focar em alguém. Aquilo geralmente acontece em municípios, né? O prefeito ganhou, ele entrou, daí já começa a discriminar aqueles servidores que não trabalhou para a campanha dele, é do seu adversário, do seu concorrente. Princípio da impessoalidade. Ali ele está falando do quê? Chefe do executivo e do servidor da administração pública. Ponto. Não interessa outra coisa. Entendeu? É objetivo. Qual a finalidade daquilo? Qual a finalidade daquelas ações? É isso que interessa. Nunca focar na pessoa, seja para favorecer ou seja para diminuir, perseguir aquela pessoa. Continuando nos nossos princípios, agora nós temos o M do LIMP, M de moralidade. Princípio da moralidade. Que muito acontece? O gestor público, o servidor público, o agente público, o que ele tem que verificar? Não somente o aspecto legal. Por quê? Nem tudo que é legal é moral. Então ele tem que se preocupar muito além do texto normativo, tá? É legal? Posso fazer? Sim, mas é moral? Tem mais uma vertente. Então ele tem que se preocupar com o que é justo, o que é injusto, o que é legal, o que é ilegal, o que é moral, o que é imoral, tá? O gestor público, a pessoa no setor público tem que ter essas prerrogativas, essas preocupações. A moralidade tem que estar acima de tudo, tá? Ele pode ter uma atitude. Estou autorizado, legalmente, ele determina que eu posso contratar meu parente, é gabaritado, tem domínio daquela atividade que eu estou precisando, mas é um parente meu. Será moral? Né? Um exemplo desse. O que a sociedade local ali vai falar? Será que vai concordar que realmente aquele comissionado foi colocado naquele cargo devido realmente às suas qualidades profissionais, né, e intelectuais? Ou é porque é parente? O que vão falar? Então tem que se preocupar com a moralidade, sim, tá? É o princípio fundamental aí. No próximo princípio, agora nós temos o P do LIMP, que é dizer da publicidade. No campo da administração pública, esses atos e atividades, tudo tem que ser dado ampla publicidade, tá? Então isso já é princípio constitucional. Aí depois nós vamos para a lei de responsabilidade, que determina também uma ampla publicidade de todos os fatos, atos, execuções orçamentárias, financeiras. Aí nós vamos ver que temos ainda a lei de acesso à informação, que é o quê? Uma forma de dar publicidade aos atos. Qualquer um que solicitar uma informação terá direito, terá acesso sobre aquela informação. Mas aí tem exceção, né? Nós temos os atos sigilosos, por exemplo. Atos referentes aí às Forças Armadas, à segurança nacional do nosso país. Não vai ser dado ampla publicidade da estratégia utilizada de defesa nacional, não é mesmo? Então existem atos que realmente são sigilosos e isso não pode ser dada a publicidade aí que nós estamos dizendo. Mas todo esse manejo com o recurso público, né? Um recurso aí que é de toda uma sociedade, a guarda do patrimônio público, né? O que é feito, a movimentação com
com esses bens, tudo isso tem que ser dado a ampla publicidade. Todos os aspectos aí, concurso público, licitações, ampla publicidade, tá joia? Tudo tem que ser público na administração pública, ok? Mais um princípio. Nós temos agora, finalmente, a letra E, fechando a palavra aí do LIMP. Nós temos a eficiência. Essa eficiência foi inserida pela Emenda Constitucional 19 de 98. O que é dizer princípio da eficiência? No campo do setor público, nós temos que o serviço público em si, esse serviço colocado à disposição da sociedade, tá? Realizado aí pela administração pública, tem que ser eficiente. Nós vivemos uma administração pública gerencial, que o foco é o resultado, e o resultado deve ser útil, deve agradar toda a sociedade ou aquela sociedade que aquele serviço está à disposição. Não é porque nós estamos falando de setor público, nós não estamos no setor privado, em uma empresa que tem essa preocupação com a qualidade do seu serviço prestado. O setor público também tem que ter isso, tá? O serviço prestado tem que ser de qualidade. Tem que ser o serviço prestado, tanto aquele colocado à disposição de toda a sociedade, quanto o próprio serviço do servidor público. Ele tem que pensar na qualidade disso, é a eficiência, e é um princípio constitucional, tá joia? Continuando então, nós temos ainda dentro desses princípios da administração pública, agora princípios implícitos. Tá? Se você procurar no texto constitucional, você não vai achar escrito igual está no artigo 37 dos princípios aí da administração pública. Mas esses princípios existem aí implicitamente nas normas aí do campo governamental. Nós temos o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O que isso significa? A utilização de um bom senso aí, até na aplicação do direito, quando dois princípios se chocam. Haver uma razoabilidade e uma análise em si do fato, aí, análise do caso em concreto. Uma proporcionalidade que nós podemos citar. O campo administrativo, nós temos o poder de polícia. O que é dizer esse poder de polícia? É a fiscalização realizada aí no setor público. Esse poder de polícia, em sua fiscalização, em atuação aí às empresas da localidade, constata irregularidades. Tá? Está irregular o local. Então, se é uma pequena irregularidade, ele deve impor ter uma sanção também proporcional a essa pequena infração. Aí ele chega em outra empresa, tem uma média irregularidade. Essa sanção, com certeza, deve ser proporcional a essa infração agora realizada, tá? Ter a proporcionalidade aí conforme a irregularidade atuada. Isso é princípio da proporcionalidade, tá? Ele não pode fazer o contrário, né? Ah, sou amigo do que cometeu a média falta, vou aplicar uma sanção menor. Não, além do princípio da proporcionalidade, princípio da impessoalidade, né? Ele é um agente público, ele não vai favorecer uma pessoa. Quando falamos princípio da autotutela, o que isso significa? Que a própria administração pública ela tem poder para anular os seus atos ou revogar os seus próprios atos. O que isso significa? Se eu falo que eu posso revogar um próprio ato, é por causa de oportunidade e conveniência da administração pública. O que isso daqui significa? Eu tenho a oportunidade e conveniência quando estou falando do poder discricionário da administração pública, que é o quê?
O agente público, ele pode, dentro dos limites legais, dentro da área que lhe é proporcionada, a sua escolha, ele tem uma margem de escolha. Então, ele pode decidir como fazer e o que fazer, dentro dessa margem de escolha e em obediência à lei. Acontece um ato, depois ele verifica que esse ato está errado, esse ato. Então, ele pode revogar. Ah, não, vou revogar de acordo com a oportunidade e conveniência, verifiquei um erro. Qual o efeito dessa revogação? Essa revogação é ex nunc, ela não vai retroagir no tempo. A partir desse momento que eu tomei essa decisão, é daqui para frente o efeito dessa revogação. Por quê? Um exemplo, para ficar mais claro. Emissão de um alvará na prefeitura. Verificou-se que um alvará emitido para determinada pessoa jurídica, houve um vício ali, quem assinou aquele alvará não tinha competência para aquela assinatura, a emissão daquele documento. A partir do momento que a administração pública verifica seu erro, ela revoga aquele alvará, tá? E o alvará não tem mais validade daqui para frente. Ela não pode retroagir e retirar aquele alvará dessa pessoa jurídica, porque vai prejudicar essa pessoa, sendo que o erro foi da própria administração. Então, novamente, vai solicitar lá os seus documentos e conceder um novo alvará, agora por uma assinatura competente. Então, a revogação é daquele momento para frente e não para trás. Já a anulação é quando eivados aí de vícios de irregularidades ou ilegalidades. A partir do momento que ela anula aquele ato, aí é ex tunc o efeito. Vai retroagir até o momento da realização daquele ato. Ou seja, nada daquilo existiu. Passamos uma borracha e voltamos ao estado inicial da coisa. É isso que acontece, tá? Então, esse princípio da autotutela é esse poder, essa discricionariedade da própria administração pública em julgar aí seus atos, seja revogando ou anulando. Então, isso é um princípio. Nós temos um momento de atividade para vocês agora. A divulgação oficial dos atos administrativos e transparência da atuação administrativa são elementos que atendem a qual princípio da administração pública? Conforme os princípios aí já tratados, qual o entendimento de vocês? Qual o princípio que tem esse foco da transparência pública? Aproveite, mande a sua contribuição e mande também as suas dúvidas até esse momento da aula, que nós vamos começar já a esclarecer essas dúvidas para não ficar nada aí parado, tá joia? Então, mande a sua contribuição e voltamos em alguns minutos.
Retornando então, todos os polos praticamente participando. Parabéns pela participação na aula de hoje, pessoal. E daí nós temos um comentário, uma explicação sobre a resposta, que é o princípio da publicidade, que todo mundo maciçamente ali, princípio da publicidade na resposta. Xaxim colocou o seguinte: princípio da publicidade, para que os atos sejam conhecidos externamente, ou seja, na sociedade. É necessário que eles sejam publicados e divulgados e assim possam iniciar a ter seus efeitos. Essa parte final principalmente voltado aí para uma lei, não é mesmo? Ter a publicidade da lei é um último elemento aí para concretizar o ato e que ele seja válido, que seja a lei em si. Todos ter conhecimento. A partir da publicação é que se tem aí a vigência da lei, não é mesmo? Se não for publicada, não vai ter vigência. Não existe lei aí sigilosa, não é mesmo? Tem que ser dada essa ampla publicidade. Tem uma pergunta, Fortaleza, o aluno Emiliano pergunta se as autarquias têm poder de polícia. Depende aí de qual a finalidade dessa autarquia. Qual a competência dela para que foi criada? Porque o que se acontece é o quê? A fiscalização está no poder central, na administração direta, tá? Existem casos aí de grandes discussões até de empresas de sociedade de economia mista, às vezes criada aí num determinado município e que a ela cabe uma fiscalização, por exemplo, uma fiscalização de trânsito. Gera muita discussão esse poder de fiscalização concedido para ela, porque na verdade tem que estar aí na administração direta, na administração central, tá? Essa fiscalização, esse poder de polícia. Continuando na nossa aula, então, o que nós temos agora? Qual o ponto que nós chegaremos na nossa aula? Acompanhem que nós adentraremos agora, então, no direito financeiro. O que é esse direito financeiro? É um conjunto de normas que disciplina a obtenção de receita, dinheiro, que é o que aqui? Nós estamos falando de arrecadação e a realização de gastos, né? Realização de despesas. O objeto de estudo é a atividade financeira desenvolvida pelo Estado, atividade esta que regula receitas, despesas e orçamento público. Quando nós falamos aqui nesse campo do direito financeiro, nós temos uma lei específica, a Lei 4.320 de 64, que ela estatui aí normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, tá? Então ela vai cuidar dessa parte aí orçamentária. E se nós estamos falando em orçamento, nós temos as noções de direito orçamentário. Consta no artigo 165 da Constituição Federal de 1988 que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Bom, nós já começamos a analisar aqui, né? Leis de iniciativa do Poder Executivo. Quem possui a função típica de legislar? Nós estamos falando do legislativo. Mas aqui, nesse artigo, nós estamos falando que essa lei será de iniciativa do Poder Executivo. Isso é uma prerrogativa que a Constituição Federal concedeu ao Poder Executivo, tá? Ela não passa a ser sua função típica, mas a criação dessas leis é competência do Poder Executivo. Então, tratará do Plano Plurianual, chamado PPA, as leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, e os orçamentos anuais, a chamada Lei de Orçamento Anual, a LOA aí inserida. Aí nós temos que o PPA, o Plano Plurianual, ele possui 4 anos de vigência. É um plano aí que contempla em si o programa de governo do gestor, tá? Ele traz todas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Quando nós falamos de lei de diretrizes orçamentárias,
Nós estamos falando de um elo de ligação do PPA com a LOA. Ela vai trazer as prioridades daquele exercício financeiro para que sejam aplicadas na Lei de Orçamento Anual. E tanto a LDO quanto a LOA, ela tem 1 ano de vigência, tá? Eles são aí anuais. Então, todo exercício financeiro, o gestor público realizará, elaborará uma lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual, a chamada LOA. Cada um com os prazos específicos. E falar que essas leis são de iniciativa do Poder Executivo não quer dizer que o Legislativo não terá sua participação. Porque a prerrogativa dele de aprovar as leis, de analisar e de aprovar, continuará em vigência, tá? O que acontece? Executivo projeta, faz um projeto de lei a respeito desses instrumentos de planejamento e encaminha para o Poder Legislativo. Ele vai analisar e aprovar e devolver aí ao Executivo para que sancione, publique e execute essa lei orçamentária. Ao final desse exercício financeiro, ao final, depois de toda a execução aí, né, de receitas e despesas que consiste em si no orçamento público, isso volta ao Legislativo, que é o momento dele apreciar, dele verificar essa prestação de contas, o que foi realizado e vários aspectos ali que ele analisa nessa execução durante esse exercício financeiro. Aí é um ciclo orçamentário, né? Inicia-se tudo novamente. Vai outro projeto de lei para o Legislativo e começa aí tudo de novo. Nós temos um vídeo a respeito desse assunto para você, então voltamos na sequência. Imagine uma casa onde ninguém tem uma previsão do que precisa gastar no futuro. Impossível, não é mesmo? Qualquer pessoa sabe que para manter um mínimo de equilíbrio entre o dinheiro que se recebe e o que será necessário pagar, é preciso fazer contas e planejar com antecedência. Nos estados, nos municípios e na administração federal não é diferente. É preciso prever e repartir com todo o cuidado os recursos que serão aplicados na educação, na saúde, na segurança, enfim, em todos os setores da vida pública. O repórter Senado foi a campo e pesquisou os caminhos do orçamento. Mas, afinal, o que é orçamento público? Quando e como fazê-lo? Será que os cidadãos estão satisfeitos com a maneira como as verbas vêm sendo aplicadas? Por que leva tanto tempo até que o dinheiro para as obras e serviços seja liberado? Orçamento, eu acho que é um dinheiro que sai para fazer benefício para o povo, né? Veja também, um trabalho de detetive. Nossa reportagem acompanhou uma equipe do Tribunal de Contas da União no controle das obras e dos gastos previstos no orçamento. A população a ser atendida foi realmente atendida? Foi atendida dentro daquilo que o objeto do convênio, do contrato estabelecia? Se não, faltou qualidade no emprego desses recursos. Eu faço escolhas, eu coloco as prioridades, eu deixo uma coisa para depois, tento fazer, isso eu faço normalmente. Controle e planejamento. Essas são as palavras que definem o trabalho que Raquel e Rodrigo têm todos os meses na hora de administrar o orçamento. Desde quando a gente casou, a gente sempre procurou adequar o nosso orçamento, né, às coisas que às nossas obrigações. Então, assim, a gente nunca extrapolou, né? Mas não são apenas os gastos que estão sob o controle rigoroso do casal que tem uma filha de 4 anos de idade. Outro hábito é planejar. E eles já sabem, o dinheiro que deve sobrar vai ser para trocar o apartamento e encomendar um irmãozinho para Michele. Você se adaptar à sua realidade econômica, eu acho que é o mais difícil. Eu atendo clientes diariamente e vejo, assim, pessoas com um salário muito maior do que o meu e com uma dificuldade financeira muito maior do que a minha.
cada ano nascem milhões de brasileiros. Assim como os pais de família, o país precisa planejar assistência médica, saneamento básico, educação e tudo aquilo que tem a ver com os serviços públicos, além de criar meios para que esses novos cidadãos façam parte da população economicamente ativa. O que é muito importante perceber quando nós falamos de orçamento público, que nós temos que torcer para os governantes, porque se os planos de governo dele der certo, dá certo para todos os brasileiros. Quer dizer, então, por trás disso, você não pode trazer para uma discussão como essa a questão do viés ideológico ou político. Seu Paulo sabe a finalidade do orçamento público, mas ele e a esposa estão no grupo de cidadãos que sofrem quando a aplicação do dinheiro previsto no orçamento não acontece. Entra ano e sai ano, e a bala a céu aberto, na periferia de Belém, no Pará, continua ali. Então, pessoal, nesse vídeo pode demonstrar um pouquinho do que é orçamento, do que é o direito financeiro, né? Que tem esse foco aí nas receitas, nas despesas e que isso é orçamento público, porque orçamento público nada mais é do que estimar as receitas que serão arrecadadas e fixar as despesas a serem realizadas naquele exercício, com o foco do quê? Do equilíbrio, do planejamento em si, para que não ocorra mais despesas em cima do que teremos de receitas e com isso nascerão ou criarão aí novas dívidas, aumentará a dívida pública. Então, no texto daí que vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem esse foco nas finanças públicas, ela tem esses pilares de sustentação, o planejamento, o equilíbrio e ainda o que mais? O controle e essa fiscalização, porque depois que se executa aí também todo esse orçamento público, é verificado o quê? Como ocorreu toda essa movimentação de recurso? Foi o referente àquilo que foi aprovado pelo Legislativo? Está coerente ou não? Cadê as justificativas, né? E as explicações? Aí é hora do controle externo entrar em ação. Quem é o controle externo? Nós temos o Poder Legislativo, que é controle externo, e ele tem auxílio dos tribunais de contas, seja da União ou dos estados, tá? Então, o controle externo entra em ação para verificar e analisar a prestação aí de contas. Temos ainda outro controle, tem aquele controle interno, que é as controladorias instituídas aí nos diversos órgãos, e temos o controle social, que é o papel da sociedade. A sociedade é um agente de fiscalização. Então, você, nós temos a competência, nós temos a responsabilidade de também estar fiscalizando a administração pública, ok? Continuando, então, dentro dessa área do direito financeiro, nós temos que, resumidamente, o direito financeiro é um todo que ele cuida para que não aconteça o que esteja nessa imagem, né? Nós temos ao centro dinheiro público e todo mundo querendo abocanhar uma parte. Então, o direito financeiro é o campo do direito que tem essa preocupação. Tem esse cuidado, tem as ferramentas para que isso não aconteça. Aí nós adentramos em mais um direito tributário. Nós temos o Sistema Tributário Nacional, que é o conjunto de princípios constitucionais que informa o quadro orgânico de normas fundamentais gerais do direito tributário vigente em determinado país. Isso no entendimento de Geraldo Ataliba. Nós temos, a respeito do direito tributário, nós temos o Código Tributário Nacional, ou a abreviação aí do CTN, que é a Lei 5.172 de 1966, com as suas atualizações, tá? Porque também não ficou parado aí no ano que entrou em vigência esse código. Aí, a respeito do Código Tributário Nacional, nós temos que, no artigo 3º, o que é um tributo? É toda prestação pecuniária compulsória é aquela obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de um ato ilícito, uma penalidade, né?
instituída em lei, então tem que ser por lei, princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quando nós falamos em tributos, o tributo ele nasce a partir de um fato gerador. Sobre o fato gerador, nós temos lá no artigo 114 do CTN. E fato gerador é aquela situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ou seja, a partir daquela descrição de um fato, que é chamado por fato gerador, ele acontece. O que aconteceu? Nasceu a obrigação de pagar aquele tributo. Então, é a partir do fato gerador. E para ter uma ocorrência em si desse fato gerador e esse tributo, nós teremos um sujeito ativo nessa relação e nós teremos também um sujeito passivo nessa relação. Então, tudo isso é definido aí pelo Código de Tributos, o Código Tributário Nacional. E perante o CTN, nós temos algumas espécies. Pelo CTN, nós temos apenas 3 espécies de tributo. A primeira dela, descrita no artigo 16, que fala do imposto. É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, esse tributo não vincula uma atividade estatal. É o contribuinte quem pratica o fato gerador. O que quer dizer isso? Pegamos como o exemplo. Nós temos imposto de renda. Não está vinculado a uma atividade estatal, não está vinculado a uma prestação de serviço do governo para você. Você tem imposto de renda porque você tem rendimentos. Então, é o próprio contribuinte que realiza aí o fato gerador desse imposto. Mesma coisa do IPTU. O fato gerador acontece em 1º de janeiro de todo ano. Se você tem um imóvel, nasceu uma obrigação tributária ali para você de pagar aquele imposto, o IPTU. Então, o imposto, ele não tem relação com uma atividade estatal em si, tá ok? Continuando ali no nosso slide, nós temos ainda sobre os impostos, que eles têm uma divisão de competências. Nós temos os impostos federais, os estaduais e municipais. E isso, todos eles descritos nos seus artigos constitucionais. Os federais estão lá no artigo 153. Quando se fala nos estaduais, nós estamos falando no artigo 155. E quando falamos nos municipais, artigo 156. E a União ainda tem competência para criar outros tipos de impostos, tá joia? Então, nós temos que verificar que o imposto aí de quem é competente para arrecadar esse tipo de imposto. Se nós estamos falando da União, dos estados ou dos municípios. A segunda espécie de tributo, conforme CTN, está definido lá no artigo 77, que trata que as taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, agora, quando nós falamos de taxas, é um tributo vinculado a uma atuação estatal. Exercício do poder de polícia, a fiscalização ou a prestação de um serviço público. Mas ele tem que ser específico e divisível. Ou seja, eu vou identificar quem é o contribuinte nessas taxas, tá? E tenho como
mensurar a quantidade de serviço utilizado para poder aplicar essa taxa. A competência de aplicar essas taxas são comuns das entidades federadas no âmbito de suas atribuições. Se eu instituo uma taxa por limpeza no meu município, porque é o município que realiza essa limpeza, então ele pode cobrar a taxa. Se a União coloca um serviço à disposição do contribuinte, então essa taxa será cobrada pela União, tá ok? Não pode ter base de cálculo própria de imposto, ou seja, você já tem uma situação que é tributada por imposto. Eu não posso pegar essa mesma situação e agora cobrar uma taxa sobre essa mesma situação. Deve levar em conta o custo estimado desse serviço, ou seja, eu vou mensurar a aplicação desse serviço. Eu tenho como mensurar a aplicação desse serviço. A terceira espécie de tributos que eu tenho conforme CTN está relacionada no artigo 81. Que é a chamada contribuição de melhoria. Ela é cobrada pela União ou Estados, Distrito Federal ou pelos municípios, também no âmbito de suas respectivas atribuições. Ela é instituída para quê? Para fazer face ao custo de obras públicas, de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite a instituição desse tributo o total da despesa realizada nessa obra e também tem o limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Resumindo, nós temos o quê? Esse tributo, ele também é vinculado a uma atividade do Estado. Nesse caso específico, nós estamos falando de uma obra pública. Mais um fator externo ainda nesse tributo, a valorização dos imóveis vizinhos. E a competência comum de todas as entidades federadas. Depende de quê? Quem que está construindo essa obra? A União? Os estados? Quem está fazendo a obra é quem pode instituir a cobrança da contribuição de melhoria. E ela ainda tem os limites globais e individuais. Global o quê? Total da obra. O total que eu for arrecadar de contribuição de melhoria referente a essa obra não pode ser maior que o total gasto com ela. Limite individual. O meu imóvel valorizou o valor X. A cobrança da contribuição de melhoria não pode ser maior que essa valorização do imóvel e não com base no valor do imóvel, e sim na valorização. Tá ok? Aí nós temos outras espécies de tributos, agora conforme a Constituição Federal. Essas outras espécies de tributo, elas não constam no CTN, ok? Então nós temos primeiramente o empréstimo compulsório. Quais as suas características? O que é um empréstimo compulsório? Começa que ele só pode ser criado por lei complementar. Lembra lá o que são, né? Na verdade, as leis complementares. Para que existe uma lei complementar? A lei complementar, ela surge em determinação do próprio texto constitucional. O texto constitucional determina que determinado assunto seja regulamentado através de uma lei complementar. Então, os empréstimos compulsórios é determinação da Constituição Federal que seja criado por uma lei complementar. É essa a finalidade dessa lei. Continuando nos nossos empréstimos compulsórios, nós temos ainda que só a União tem competência para criar um empréstimo compulsório. Os contribuintes, aqueles que vão ter a obrigação de pagamento do empréstimo compulsório, eles possuem o direito de devolução do dinheiro arrecadado
por meio de empréstimo compulsório, tanto no prazo e na forma que for descrito no texto da lei. Por que isso? Nós estamos falando de um empréstimo. Quando você toma dinheiro emprestado, tem um certo momento que você tem que devolver, porque é um empréstimo, não foi dado esse dinheiro. Então, essa lei tem a incumbência, a obrigação de descrever tanto o prazo quanto a forma que será devolvido esses valores aos contribuintes desse tipo aí de tributo. Não possui fato gerador específico na Constituição Federal e o valor arrecadado deve ser obrigatoriamente destinado às finalidades previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 148 da Constituição. Que quer dizer, esse inciso 1º determina que o empréstimo compulsório será para despesas extraordinárias aí decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E quando se fala no inciso 2º do artigo 148, será no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, essas as finalidades aí de criação de um empréstimo compulsório. E também, conforme a Constituição Federal, nós temos mais uma espécie de tributo, as chamadas contribuições sociais. Nas contribuições sociais, nós temos que o valor arrecadado deve ser obrigatoriamente destinado a uma finalidade social. O que quer dizer uma finalidade social? Eu estou com foco na educação, na saúde, na previdência, interesses de categorias profissionais ou econômicas, ou intervenção no domínio econômico, tá? Então, geralmente, tomar cuidado nessas aplicações, nessas chamadas finalidades sociais. Elas devem ser previamente estabelecidas em lei, ao princípio da legalidade. A União pode desviar, falar desviar no setor público é complicado, né? Mas ela pode aplicar 20% dos valores arrecadados para outra finalidade. Ela tem essa prerrogativa de, no máximo, 20% do arrecadado nessas contribuições sociais, ela aplicar em outra finalidade que não seja a social, ok? Isso que acaba acontecendo. E esses direitos sociais, eles foram ampliados na Constituição Federal de 88, como nós vimos na aula passada, que consta lá no artigo 6º os direitos sociais aí de todos nós, não é mesmo? Ainda quanto às contribuições sociais, ela é de competência da União. Os estados, Distrito Federal e município, eles podem criar contribuições para custeio das suas próprias previdências. Ou seja, aqueles que têm o regime próprio aí de previdência social, os chamados RPPS, podem criar as contribuições sociais exclusivamente destinadas para esses gastos aí, para custear as suas previdências. Os municípios do Distrito Federal podem ainda criar a chamada CIP. Aqui é o quê? A contribuição de iluminação pública, tá, pessoal? Como regra, basta uma lei ordinária para sua criação e majoração a respeito da contribuição social. Excepcionalmente, a Constituição exige que seja lei complementar. Quando nós falamos aqui da contribuição de iluminação pública, isso já teve muita discussão no STF, no Supremo Tribunal Federal, porque antes era cobrada como taxa de iluminação pública. Por que não pode ser uma taxa de iluminação pública? Como nós vimos lá no conceito de taxas no Código Tributário Nacional, a taxa é um serviço colocado à disposição e que seja divisível, mensurado. A iluminação pública, a iluminação da rua, nós temos como mensurar
quem utiliza a iluminação pública e o quanto essa pessoa utiliza de iluminação pública? Não tem como. Então, não pode ser uma taxa. Agora, uma contribuição, né, pertinente ao sistema de iluminação pública, aí pode ser criado através de contribuição. Então, são chamados de CIP, de COSIP, tudo são essas contribuições aí para custear aí a iluminação pública. Mas já tem a definição pelo STF que não pode ser através de taxa a cobrança de iluminação pública. Então, onde está como taxa, aí eles estão equivocados na espécie aí de cobrança. Tá joia? Continuando, então, nessa parte ainda focada no direito tributário, nós temos, então, no campo do direito tributário, que nasce as obrigações tributárias, que é um dever de fazer do contribuinte, seja responsável ou terceiro em função da lei. Acontece o fato gerador, nasce a obrigação tributária, nasce a obrigação de pagar aquele tributo, seja ele qual tipo, qual espécie for. Nós temos obrigação principal quando o contribuinte tem por prestação o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Surge em ocorrência do fato gerador e extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente. Extingue-se com o pagamento. Nós temos a obrigação tributária principal e nós temos obrigação tributária chamadas de acessórias. Por exemplo, na contabilidade, surge uma obrigação lá principal, por exemplo, no final, na apuração lá do imposto de pessoa jurídica da empresa, né? Surge a obrigação principal de pagar o imposto de renda. Mas qual a obrigação acessória decorrente de tudo isso? A contabilidade manter em dia toda a escrituração. É uma obrigação acessória, tá ok? Continuando, então, nós temos também a capacidade ou a competência tributária. Quando nós falamos em capacidade tributária, nós temos a ativa e passiva. A ativa é a capacidade de cobrar o tributo e a passiva de pagar esse tributo. Aí nós falamos em competência tributária. Mas o que é ter competência tributária? É uma aptidão de criar os tributos, não de pagar ou receber. Descrevendo aí legislativamente suas hipóteses de incidências. Nós vamos criar qual o ato que vai ser tributado. Seus sujeitos ativos, passivos, ou seja, quem paga, quem recebe, suas bases de cálculo, em cima de qual grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota aí estipulada por lei. Então, tudo isso é o quê? Competência tributária. Essa criação dos tributos descrevendo todos esses tópicos. Aí nós chegamos aqui no momento de reflexão. A contabilidade desempenha papel relevante tanto no direito tributário substantivo, que nós estamos falando das relações concretas das pessoas com a sociedade, que é a definição aí do objeto do comportamento, o pagamento do tributo, identificando e mensurando as variações patrimoniais. Quanto no direito tributário formal, na parte o quê? Processual, servindo para descrever deveres instrumentais associados à escrituração contábil fiscal. Então, a contabilidade, ela desempenha um papel importante, tanto na parte do direito substantivo, que é o quê? Aquela parte do direito em si de cada pessoa, quanto ela tem um papel importante no campo do direito tributário formal, que já é a parte do direito formal, é aquela parte do direito processual, num processo aí referente ao direito tributário. Então, a contabilidade, nesses dois aspectos, está auxiliando. Então, agora também, aproveita esse momento para que você envie as suas dúvidas, para que aqui nós possamos esclarecer essas dúvidas, tá joia? Então, vou dar aí uns 2 minutinhos para você utilizar o teu tutor aí de sala e encaminha a tua dúvida. Voltamos em alguns minutinhos.
final, temos algumas dúvidas antes de continuar o nosso tema da aula de hoje. Sete Lagoas pede para dê exemplos de empréstimo compulsório. Um empréstimo compulsório, que na verdade, por isso que foi criada a lei em si, ocorreu o quê? A época de governo atrás, que pegou dinheiro de todo mundo. Lembra? Dinheiro da poupança foi pego aí as pessoas tiveram que começar o quê? Entrar na justiça, acionar no judiciário para receber de volta aquele dinheiro tomado da sua caderneta de poupança. Então, isso é um exemplo de empréstimo compulsório, mas não dessa forma, né? Por isso que criou-se regras e leis aí, e através de lei complementar, estipular, descrever como será a cobrança do empréstimo compulsório. Justamente para não acontecer mais isso, né, gente? Eunápolis, existe um prazo legal para devolução do empréstimo compulsório? Então, isso vai depender da lei de criação. A lei deve ser obedecida. Então, na norma geral, que é a Constituição, que quando fala do empréstimo em si, ela não estipula esse prazo, mas deixa a critério da lei complementar para definir o prazo aí e a forma de devolução. Tucuruí, os municípios também precisam estabelecer as leis orçamentárias? Todos os entes federados, tá, pessoal? Seja União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos eles devem elaborar esses projetos de lei com o foco dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e a LOA. Uruguaiana, fale mais sobre princípios implícitos. Eu acho que a dúvida é aí, como foi muito objetivo, eu acho que é um princípio explícito, não é mesmo? Ele não vem descrito da forma que está no artigo 37, que é um princípio. Tá? Você vai ler o texto normativo e vai verificar que determinadas coisas não podem acontecer ou devem acontecer de determinada forma. Mas não traz lá no texto dessa norma falando isto é um princípio, igual consta no artigo 37. Aí o que se diz? É um princípio implícito na norma. Ela não fala que trata-se de um princípio, mas você lendo, você tem o entendimento e toda a doutrina tem o entendimento que aquilo trata-se de um princípio, ok? Então, vamos continuar a nossa aula. Agora, nesse momento, vamos mencionar a respeito de qual direito. Então, vocês podem acompanhar que agora nós temos o campo do direito constitucional, que nós já tratamos um pouquinho na aula passada a respeito da Constituição de 1988. Então, no direito constitucional, o que é constituir? É estabelecer, é firmar, ou ainda o modo pelo qual constitui uma coisa, um ser vivo ou um grupo de pessoas. Então, o direito constitucional, ele vai estabelecer, ele vai firmar, ele vai constituir essas regras para o cidadão. Então, nós temos que Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referente à estruturação do Estado, à formação dos poderes, forma de governo e poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. E isso nós temos no entendimento do doutrinador Marcelo Alexandrino. Então, direito constitucional é o ramo do direito público dedicado à análise e interpretação das normas constitucionais. Tais normas são consideradas lei suprema de um Estado soberano. Aqui nós estamos falando e já retomando os fundamentos constantes no artigo 1º da Constituição, apresenta os fundamentos da República Federativa do Brasil. E tem por função regulamentar e delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais. O direito constitucional ele é destacado por ser fundamentado na organização e no funcionamento do Estado, e por objeto o estudo da Constituição em si política desse Estado. Quando nós falamos em direito constitucional, nós abordamos já determinados aspectos. Nós falamos da República como uma forma
de governo, tá, pessoal? Corrijam aí. Então, a república é a forma de governo. Nós temos ainda a forma de Estado, que é a federação. Nós falamos do presidencialismo como sistema de governo. E nós falamos do regime democrático ou regime de direito. Ainda, regime democrático de direito. Então, tudo isso é tratado aí dentro do campo do direito constitucional. O que se fala também no direito constitucional? Sobre a valorização dos direitos fundamentais da pessoa. Então, na Constituição Federal de 88, a Constituição considerada cidadã, nós tratamos de direitos fundamentais, que são o quê? Os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos políticos. Temos o quê? Surgimento de novos direitos, denominados interesses difusos e interesses coletivos. Qual a diferença disso? Quando nós falamos de coletividade, nós conseguimos especificar de quem se trata esse tipo de direito. Já quando nós falamos nos direitos difusos, nós sabemos que abrange diversas pessoas, mas nós não temos como denominar quais são essas pessoas. Por exemplo, direito ambiental. Nós estamos falando de direito difuso, nós não sabemos quem será afetado por esse tipo de direito. Temos também a valorização e ampliação dos direitos sociais. Isso está descrito lá no artigo 6º. Então, nós tivemos essa valorização desse tipo de direito. Ainda, extensão do direito ao voto aos analfabetos e menores entre 16 e 18 anos. É o quê? O voto facultativo. Ainda no direito constitucional, também se foca no quê? Na autonomia política dos municípios. Por quê? Com o tempo, com a atual Constituição Federal, também aconteceu o quê? Da União foi delegado competências, foi delegado responsabilidades passadas aí para os municípios. Ele não tinha tanta autonomia do que se fazer e como fazer. Apenas a União determinava e tinha que obedecer aquilo. A partir de um certo momento, a União foi delegando poderes e jogando competências para os municípios também. Então, questões, assuntos locais, o município tem a competência de estar legislando e de estar estabelecendo aí os seus limites. Continuando, quando falamos em direitos constitucionais, nós estamos falando também da valorização do Poder Executivo. Ao Poder Executivo ficou encarregada aí toda a administração da máquina pública. Ou seja, todos os recursos públicos, aí, prestação de serviço em si, a responsabilidade para o Poder Executivo. E quando as publicações, a transparência pública e publicações de diversos tipos de relatórios aí focado no direito financeiro, a incumbência, a preocupação está para o Poder Executivo. É ele que tem a responsabilidade de consolidar todas as informações aí de realização orçamentária para, com isso, publicar à sociedade. Tá? Então, aí, isso é um exemplo aí da valorização ao Poder Executivo. Nós temos ainda ampliação do controle de constitucionalidade. Ou seja, esse controle, essa fiscalização teve um aumento. E no campo, no estudo do direito constitucional, nós podemos constatar e nós podemos estudar a respeito disso. Ainda, realização de plebiscito para que o povo escolha a sua forma e o seu sistema de governo. Então, isso é uma prerrogativa dada ao povo aí brasileiro, tá joia? A escolha e o poder dessas mudanças de forma ou ainda de sistema. Temos o direito constitucional,
realização de revisão constitucional após 5 anos da sua promulgação. Então, 5 anos após 1988, a autorização, a realização aí, essa prerrogativa de rever a Constituição Federal. Porque com o passar dos anos aí tudo se modifica, a finalidade aí de alterar essas normas constitucionais que devido ao passar do tempo se tornaram antiquadas. Então fazer uma atualização dos assuntos tratados constitucionalmente. E isso, depois de ocorrer a revisão em 1 ano, não se pode ocorrer novamente, porque essa prerrogativa já foi utilizada. O que se pode estar realizando e acontecer dali para frente é alterações específicas por meio de emendas constitucionais. Porque uma emenda constitucional, como o seu nome traz, ela vai emendar o texto da Constituição. Ela vai alterar um texto constitucional ou até mesmo inserir aí algum inciso, parágrafos, tá? Em artigos existentes no texto constitucional. Ainda, permite a reeleição do presidente da República, governadores e prefeitos. Então, ainda existe essa prerrogativa de reeleição por mais uma vez do atual presidente, do governador ou do atual prefeito. Tem ainda o quê? No campo do direito constitucional, no estudo, podemos estudar e rever, debater a reforma previdenciária. Tudo isso estudando aí a matéria de direito constitucional. Então, são tópicos que são tratados dentro desse campo. Se você quer estudar algum desses tópicos, você estará estudando, você estará revendo o direito constitucional. E mais uma reflexão para você aí sobre a contabilidade, sobre o campo do direito. Nós temos que a contabilidade seja área de conhecimento não jurídico, das mais juridicizadas, circunstância normalmente reconhecida pelos próprios profissionais da área contábil. Então, nós temos que o direito e a contabilidade são áreas do conhecimento que caminham juntas e se completam desde longa data, acompanhando a evolução da sociedade. Lembra lá que na nossa primeira aula nós levantamos um seguinte questionamento para vocês a respeito de qual a finalidade do direito para o contador. Num primeiro momento, quando a pessoa entra assim no curso de ciências contábeis, aí entra com disciplinas assim teóricas e ainda mais direito, a pessoa já fala assim, mas caramba, eu escolhi contábeis, eu quero ver negócio, eu quero ver empresas, eu quero ver toda essa situação de escrituração contábil, meu foco é esse, não quero ficar vendo essas teorias. Uma que já reclama da teoria da contabilidade. Aí, na hora que vem, então, direito também, já reclama também dessa disciplina do direito. Mas, gente, lembra da questão? Qual a finalidade do direito para o profissional contábil? Existe algum contador que consegue exercer a sua atividade profissional, a sua atividade contábil, auxiliar seu cliente, direcioná-lo corretamente, auxiliá-lo na tomada de decisão, naquela decisão mais próxima do perfeito, aquela decisão mais adequada àquela situação, àquele momento, aquele contador que não tem conhecimento do campo jurídico, aquele contador que não acompanham as leis, as normas, seja se ele está vendo tributário, se ele estiver vendo previdenciário, trabalhista, tem as folhas de pagamento de uma empresa, não tem? Você vai fazer corretamente todos os cálculos numa demissão, numa rescisão trabalhista. Se você não sabe o que é direito do trabalhador, o que é direito do empregador, o que compete a cada um, direitos, deveres, você saberá fazer corretamente essa rescisão?
Você não conhece o mundo jurídico, você não conhece as leis trabalhistas. Como você vai fazer corretamente esse auxílio ao seu cliente? Não tem como, pessoal. O direito caminha junto com a contabilidade. O mundo jurídico também necessita da atividade contábil. O profissional do direito, ele lá na área específica dele, trabalhista, ele vai conseguir realizar esses cálculos trabalhistas? Não. Numa ação judicial, ele vai necessitar do quê? De um contador. De que forma? Um perito judicial. Vai ter o profissional ali que vai fazer aqueles cálculos. Então, esse mundo legal, esse mundo das normas, também necessita da atividade do contador. Assim como o contador necessita desse entendimento do mundo jurídico. Então, a partir do momento que o contador aí entende as normas, esses conceitos, esse mundo jurídico, seja em qual campo aí de aplicação, ele vai ter um maior entendimento. Tucuruí menciona o seguinte: qual o papel do contador na área de criação de leis e sobre os poderes legislativos? O contador vai auxiliar, como nós falamos aí nesse campo que focou lá a criação dos orçamentos, né? O executivo criando aí os orçamentos, os instrumentos de planejamento, encaminhando ao legislativo. O que acontece? O contador, o economista, ele vai estar auxiliando na elaboração desses cálculos, nessas estimativas de receitas, fixar essas despesas, ter todo esse equilíbrio. Então, o contador, gente, é fundamental em diversas atuações, tá? Às vezes, não somente lá o direito caminha com a contabilidade, mas o mundo econômico. O contador vai ter que entender um pouco de economia, ele vai entender um pouco de estatística, tá? Então, são áreas aí correlatas que acabam caminhando junto. A necessidade do quê? Do bom profissional contador, na sua ótima execução do seu trabalho, ele vai necessitar de recorrer a essas áreas, recorrer ao direito para o quê? Melhor orientar ao seu cliente. Com certeza, a atividade profissional desse contador será muito melhor desempenhada. Ele orientará muito melhor o seu cliente. Então, gente, mundo jurídico, leis, normas, nós precisamos estar a par delas também, para um melhor desempenho da nossa atividade profissional, ok? Muito obrigada a todos pela participação, as suas dúvidas ou contribuições nas nossas reflexões. Teremos agora um momento de aula-atividade, vocês também terão prova, mas eu estarei ali acompanhando aqueles que quiserem contribuir ou tiverem dúvidas a serem tiradas ainda, seja de aula-atividade ou seja da nossa teleaula, estarei ali participando. Abriremos os fóruns para começarmos a conversar mais a fundo sobre nossa disciplina. Desejo a todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro.